no livro que escreveu João. Aleluia, glória a Deus. João 15, o versículo de número 13. Glória a Jesus. É um tema, é um contexto bastante conhecido, mas nessa noite eu gostaria de falar de uma demonstração de amor. Bem visto que quando falamos de amor, nós vemos que há várias demonstrações e vários exemplos de amor citados na Bíblia. Nós vemos o amor de Jonathan para com Davi, dois amigos. Nós vemos de várias provas de amor. Mas eu quero falar de uma prova que nesta noite o Senhor nos deu sobre a tua igreja, sobre a humanidade. Amém? Quem achou diz amém. Eu vou ler que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, que dar a alguém a sua vida pelo seu amigo. Os irmãos, tomem assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor nosso Deus. Eu serei breve na minha mensagem, provisto que nós estamos em festa, ou era para ser para nós uma festa, porque estamos em culto de Santa Ceia, culto a qual, por ordenança do Senhor, é um culto que nos traz a memória da sua morte e da sua ressurreição, porque lemos todos os mês da Santa Ceia, a qual na leitura oficial vai dizer que nós trazemos em memória a sua morte até que ele venha para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo. E desde o momento que recebi o convite do nosso pastor para trazer a mensagem desta noite, tinha acabado de chegar do trabalho, passei desde ontem, pastor, também trabalhando. Chegamos ontem a partir do momento de 1 a 2 horas da manhã, dormimos 1 hora e 40 minutos, levantamos e fomos trabalhar. Chegamos, era mais ou menos às 6h50, quando o pastor me ligou. Acho que foi essa horário, né, pastor? Também? E confesso, irmãos, que eu estou com a minha força renovada, pastor, no Senhor nosso Deus. Mas, queridos, eu comecei a meditar em vários contextos ao trazer nesta noite, que nos fazesse a lembrar do Senhor Jesus, que nos trazesse a memória. E o Senhor me fez em minha mente a passear dentro da Escritura Sagrada. A minha mente foi lá em Gênesis, a qual a palavra do Senhor diz que por causa do pecado houve-se um desligamento entre Deus e o homem. O homem tinha esta comunhão com Deus, o homem conversava com Deus, o homem tinha paz com Deus. A Bíblia diz que Deus descia no jardim ao cair da tarde para conversar com o homem, mas por causa da desobediência houve-se um desligamento disso, o homem foi expulso do jardim. Houve-se uma promessa que da semente da mulher nasceria um que pisaria na serpente, na cabeça da serpente. A Bíblia vai dizer que houve-se uma descala até chegarmos, porque Deus todavia tentou-se reconciliar-se o homem consigo, trazendo ao homem a comunhão com ele. Mas todavia o homem, aos seus maus caminhos, afastavam-se a cada vez de Deus, fazendo ao ponto de houve-se um clamor no céu. Em Isaías vai dizer que Deus o proclama, dizendo: a quem enviarei? Quem irá por mim? Isaías, tendo essa visão, ele na sua empolgação, ele
aleluia, até se dispõe aí, pastor, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Porém Isaías não estava se adequando no que poderiam, porque desde o início, para que houvesse, aleluia, uma remissão de pecado, era necessário um derramamento de sangue. Quando o homem peca no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus mata um animal para tirar a sua pele e fazer-se uma veste ao seu homem. Houve-se um derramamento de sangue. A Bíblia vai dizer em Levítico em diante que Deus, aleluia, dá ordem para que todos aqueles que o pecassem, pegasse o animal e levasse até o sacerdote, e o sacerdote, aleluia, o sacrificavam, para que aquele sangue daquele animal viesse a tampar o pecado do homem. Mas passando-se os tempos, isso virou costume. Passando-se os tempos, isso virou, aleluia, rotina. O homem já não tinha mais, aleluia, aquela sinceridade, podemos colocar assim, com sacrifício, porque todo ano se fazia, vai dizer Hebreus, que todo ano fazia o mesmo sacrifício, porém não podiam tirar o pecado ou perdoar o pecado do homem. Mas a Bíblia vai dizer que Deus o envia, o seu Filho Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Ele deixa a tua glória, fazendo-se mais baixo do que os anjos, se igualando-se, aleluia, aos homens, deixando a sua glória, igualando-se aos homens, para vir morrer e em morte de cruz, para perdão do meu e do seu pecado. E Isaías vai dizer, aleluia, quem deu crédito à nossa pregação, quem deu ouvido à voz do Senhor? E parece, pastor Jonas, que eu estou vendo, pastor André, que eu estou vendo esta voz. Parece, aleluia, que nós ouvimos a cada ano. Por quê? Porque não se faz diferença no dia de hoje. Quem dá um crédito à pregação do Senhor? Quem dá um crédito à palavra do Senhor? Porque a todo ano, a todo dia, a todo momento nós vamos à casa do Senhor. Mas pastor André, parece que nós entramos da mesma maneira que entramos, saímos. Não há uma mudança, não há uma transformação. É isso que o Senhor estava dizendo a Isaías: quem dá um crédito, quem para ouvir. Porque quando paramos para ouvir a mensagem do Senhor, ela nos transforma. Quando paramos para ouvir a palavra do Senhor, ela vem de confronto conosco. Ela faz nos refletir entre o certo e o errado. O homem, por sua todavia, o continuava-se no pecado. Paulo vai dizer que todos nós pecamos e todos fomos desconstituídos da glória de Deus. Ninguém tinha direito. Por mais que o homem fizesse bondade, por mais que nós fazesse caridade, por mais que nós fazemos coisas boas, mas nem isso nos aproximava-se de Deus. Porque a Bíblia diz que nós, pelos nossos próprios métodos, nós não tínhamos direito da salvação. Mas por causa da graça e a misericórdia do Senhor, que enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir a essa terra, nascido de mulher, como todos conhecem a história. A Bíblia vai dizer que estava Maria em sua casa, o anjo Gabriel desce e disse: bendita és tu entre as mulheres, porque gerará um filho e será chamado Emmanuel, Deus conosco, o Salvador do mundo. E nasce-se um menino chamado Jesus, de uma virgem. Todos conhecem a história, não precisam trazermos em detalhe.
ela estava despojada, ou seja, noivo de José. José quer abandoná-lo, mas o Senhor faz ele entender que era mistério, que era coisa do Senhor. José, sendo homem justo, ele recebe a sua noiva, casa com ela, mesmo levando a vergonha de alguém olhar e desprezá-los, pensando que ele foi traído por ela. Porque pela lei, se ele levasse ao sacerdote, ela tinha que ser apredejada e morta. Era a lei. Mas ele preferiu levar a vergonha para si. É por isso que eu entendo quando Paulo diz, aleluia, que ele traz em ti a vergonha da cruz. Porque quando nós aceitamos a cruz, aceitamos a Cristo, nós trazendo certa marca em nossa vida. Porque aqueles que estão lá no mundo não entendem, pastores. Aqueles que estão lá no mundo, que disse o nosso amigo, eles criticam, eles zombam. Mas José não olhou para que isso, porque eles sabiam, aleluia, ele sabia, tinha certeza daquilo que o Senhor tinha lhe falado em sonho. Nasce-se um menino, cresce-se. Agora, aleluia, quando ele vai ter com João Batista, João batizando e pregando, dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, que é chegado o reino do céu. E quando ia passando, aleluia, João levanta sua vista. Quando ele avista aquele homem que se aproximava, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus. Esse Jesus, a qual não tinha pecado, a Bíblia vai dizer que por causa de inveja, por causa das religiosidades daquela época, por causa não aceitavam a tua mensagem, o levaste até, aleluia, o governador, levaste até o sinédrio, e ali o interrogavam, levantava falso contra ele. A Bíblia vai dizer, aleluia, que ele foi traído pelos seus amigos. A Bíblia vai dizer, aleluia, que o seu amigo, que encostava a cabeça, chorava com ele, lhe traiu, dizendo: eu não conheço. Até que o galo canta por 3 vezes, e vence, aleluia, a lembrança que o Senhor tinha falado em seu coração, e ele chora amargamente. O seu amigo, aquele que sentava com ele, lhe vende por 30 moedas de prata. Ele é levado, é chicoteado, é apanhado, é cuspido na face. A Bíblia vai dizer que coloca uma venda no seu rosto, aleluia, nos seus olhos, e vem lhe botifiar, e dizendo: se tu és filho de Deus, profetiza quem te bateu. E tudo isso ele ia calando, para que se cumprisse o que disse Isaías, como um cordeiro mudo, e ele é o caminho do matador. Tudo isso meu e o seu Jesus passou, para que eu e você tenha vida, e vida com abundância. Tudo isso meu Jesus e o teu passou. A Bíblia vai dizer que colocaram sobre si uma coroa de espinho, que furasse, aleluia, o seu cano, que furasse a tua fonte, que derramasse sangue. E sobre a cruz colocaram ele diante de 2 malfeitores, e sobre a sua de Jerusalém o passavam, aonde muitos choravam, outros zombavam. A Bíblia vai dizer, queridos, que pegaram Jesus Cristo, aleluia, pendurado numa cruz, pregaram as suas mãos, pregaram os seus pés. A Bíblia vai dizer que ele estava, aquela multidão, o sol se esconde naquele momento. Era aproximadamente 3 horas da tarde. O sol, aleluia, sob treva. Muitos batiam no peito e diziam verdadeiramente: este era filho de Deus. Quando ele dizia: Eloi, Eloi, clamasse Bactane. Quando ele levantava seus olhos ao céu, e ele viu o Pai de costa para ele, e disse: Deus meu,
Por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E a Bíblia vai dizer que Deus não abandona o seu filho, mas Ele estava carregando sobre si as minhas enfermidades. Ele estava carregando sobre si os meus pecados. Ele estava carregando sobre si. E a Bíblia vai dizer que os nossos pecados, Ele fede as narinas de Deus. Aleluia, é por isso que Jesus vê, aleluia, o seu pai de costa para Ele. Naquele momento Ele disse: Pai, eu entrego meu espírito em tuas mãos. Disseram por aí que mataram Jesus, é mentira. Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou na cruz do Calvário para se cumprir aquilo que disse: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém que dará vida pelo seu amigo. Você pode ter um amigo que você ama, mas se alguém chegar e oferecer a tua vida por ele, você vai pensar 2 ou 3 vezes. Você vai querer recuar: pastor, ninguém faz isso. Eu tenho 2 filhas. Eu não tenho coragem. Se eu dizer que eu tenho coragem de dar para a morte de alguém, eu sou hipócrita, é mentira. Ninguém tem coragem. Mas a Bíblia vai dizer que Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus o amou de tal maneira. Ei, tu já parou para pensar o tamanho do amor de Deus para contigo? Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo pecador, mesmo não valendo nada, mesmo estando lá fora nas drogas, mesmo estando lá fora na bebidiça, no cigarro, mesmo aquele que estão lá fora, aleluia, com muitos olham para ele e dizem: esse não vale nada. Mas o Espírito Santo está dizendo: ei, vale sim, porque eu derramei meu sangue. Quantas das vezes alguém olha para ti e disse: esse não tem valor? Quantos olhou para ti e disse: esse não vai prosperar? Quantos estão lá fora e alguém tem falado: para de orar, não tem jeito? Ei, a Bíblia vai dizer que o valor de uma alma não tem preço, porque foi comprado, não comprada. Não foi comprado com ouro, não foi comprado com real, com dólar, com euro, não. Foi comprado com sangue carmesim na cruz do Calvário. Jesus Cristo, Ele se desvaziou de si mesmo, deixando a sua glória, fazendo baixo, mais baixo, igualando-se aos homens. Ele não quis ser, aleluia, superior a você. Ele quis se igualar a você. Ele quis sentir a tua dor. Ele queria passar o que tu passou, para que naquele dia, quando Ele estivesse ao lado do Pai, Ele pudesse suceder por mim, por você. Porque Hebreus vai dizer que é o único sucessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que está ao destra do Pai. A Bíblia vai dizer que pegaram Jesus, crucificaram, aleluia, pegaram Jesus, enrolaram num pano, colocaram numa tumba, colocaram uma pedra para fechar, colocaram soldados para guardar o túmulo de Jesus. Mas Ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa, e sabe o que é lindo na palavra do Senhor? Porque a palavra do Senhor, Ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam antes que se cumprem. As promessas do Senhor na minha vida, na sua vida, não vai passar enquanto nós permanecermos no Senhor. Enquanto nós permanecer firme na presença do Senhor. Quando nós estiver na videira verdadeira. Porque Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Jesus Cristo, essa videira, enquanto nós estiver nele, nós tem comunhão, nós tem vida. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tenha vida, e vida com abundância.
Ele disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Ele veio para entregar. Ele entregou a sua vida por amor de mim, por amor a você. Aleluia. Sabe o que é interessante? Porque em troca desse amor ele só exige uma coisa, pastor. Certa feita, chegaram para ele e disse: mestre, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para aquele jovem e diz: por que me chama de bom? Que sou bom é somente Deus. Aí Jesus disse: conhecesse os mandamentos? Ele disse: sim, e pratico desde a minha mocidade. Ele estava dizendo: eu sou crente, eu conheço os mandamentos, eu obedeço. Mas tinha algo, aleluia, qual o Senhor, conhecendo lá no profundo coração daquele jovem, o Senhor disse: agora falta algo. Ele disse: mas o que? Pega o que tu tens, vende, reparte aos pobres e segue-me. Aquele jovem entristeceu. Sabe por quê? Porque não basta nós estar na igreja, não basta nós ter crescido na igreja, não basta apenas ter 10 anos de crente ou 100 anos, ou o que importa de crente, se nós não estiver com o nosso coração ligado no Senhor Jesus, se nós não tiver, aleluia, o verdadeiro amor que Ele nos deu. Esse jovem pensou, aleluia, que por ele obedecer os mandamentos, que por ele ser crente, ele estava salvo, mas o seu coração estava neste mundo. Ele fez uma promessa, João 14, ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos não teria dito, eu vou preparar lugar, e se vós estiver preparado lugar, voltarei e buscarei outra vez para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai-vos também. Ele fez uma promessa. A Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou e ele subiu ao Pai. Lá em Atos dos Apóstolos vai dizendo que quando ele vai para Jerusalém, pastor, que no meio do caminho, juntamente com os discípulos, de repente Jesus começa a ser levado ao céu. Os discípulos começam a olhar e ficar atônitos para cima, mas 2 anjos aparecem, varões galileus, porque estão olhando para cima. Aleluia. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele há de descer, aleluia, para cumprir a palavra do Senhor. Ele virá para buscar a tua igreja, para buscar o teu povo, mas é necessário que eu e você estejamos preparados para encontrar com o Senhor. E Amós vai dizer: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. E eu digo: prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Paulo vai dizer que nós devemos trazer em memória a morte de Cristo até que Ele venha. Trazer memória é estar lembrando do que Jesus passou, que Ele sofreu por mim e por você, que nós não vamos esquecer, aleluia. Se nós estamos aqui hoje é graças a Ele, é por causa dele, aleluia. Foi porque Ele entregou a sua vida para que eu tenha vida, para que você tenha vida e vida com abundância. Ele disse: ninguém tem o maior amor do que este, que dará a sua vida pelo seu amigo. Ele, aleluia. Interessante, pastor, que Ele nos chama de amigo. Sabe por que Ele nos chama de amigo, pastor? Porque o amigo, ele confia. Quando você tem um amigo, você confia o seu segredo, tu conta o segredo ao teu amigo. Quando você tem um amigo que você está passando por dificuldade, você chega até ele, você chama: amigo, vou morar comigo, me ajuda nisso, eu estou precisando disso, porque você tem ele como um amigo. E Jesus está dizendo: ei, eu entreguei a minha vida pelos meus amigos. Você é amigo do Senhor Jesus Cristo. Fica de pé, aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Faz uma reflexão neste momento. Hoje é dia que nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Eu disse no começo, era para ser festa.
Era para o seu coração estar pulsando de alegria, mas por causa do costume,